Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times brasileiros nos campeonatos que já estão em curso. Os campeonatos que já estão em curso, além da Copa do Nordeste, são os regionais. Regionais que, de antemão, já aviso, eu sou a favor, não tem que acabar, porém tem que ser adaptado. Adaptado à realidade de cada estado. Por quê? Os estados têm representantes, alguns estados, né? Esse ano são, se não estiver enganado, são 10 estados, tem representantes na elite do futebol brasileiro, ou seja, na Série A do Brasileirão. Tem times que estão na Série A do Brasileirão, estão na Sul-Americana, outros estão na Libertadores, ainda tem a Copa do Brasil, ou seja, tem muito campeonato. Tinha que ser o regional adaptado para que esses times tenham um período maior de preparação. Essa é a minha visão. Quem já fez isso, no campeonato que já fez isso, é o campeonato cearense. Porque o Ceará e Fortaleza só entram em fevereiro. Começa a primeira fase agora em janeiro, com os outros times. Na segunda fase, Fortaleza e Ceará entram. Então, com isso, eles têm pelo menos ali um mês de preparação, que já começa a melhorar. Os outros não, já tem que começar agora. Então, isso vai de estado para estado. Então, deveria ter uma adaptação. Só que os dirigentes gênios dos estados e os dirigentes gênios da CBF têm que fazer um curso na NASA para fazer uma tabela, para fazer um regulamento. Aí fica difícil e arrebenta com qualquer trabalho de início de ano, porque aí o cara tem 12, 13 dias, 14 dias para trabalhar o time fisicamente, tática e tecnicamente para começar um campeonato. Os times que perderam poucos jogadores, que está com o mesmo elenco do ano passado e fez um bom trabalho, já começa na frente. O restante tem que começar do zero e tem pouco tempo. É por isso que eu sou a favor do regional, mas tem que ser adaptado a cada realidade. E falando nisso, em cada realidade, adaptação ou não, vamos falar do Campeonato Mineiro, especificamente de Cruzeiro e Atlético. Bom, os dois, tanto Cruzeiro quanto Atlético, começaram o campeonato regional ganhando. O Atlético goleou de 5-0 e o Cruzeiro ganhou de 3-1, se eu não tiver enganado. Bom, começaram ganhando, Atlético goleando, Cruzeiro fazendo 3-1. O que isso quer dizer? Quer dizer que os dois times são os mais fortes e vão ganhar tudo em 2019? Não. Se tivesse perdido os dois, quer dizer que os dois são os piores times e seriam rebaixados em 2019? Pô, também não. Ué, Magalhães, não quer dizer nada? A vitória não valeu de nada? Lógico que valeu. Valeu 3 pontos no Campeonato Regional. Mostrou que o trabalho está indo pelo caminho certo, tem-se um horizonte legal pela frente, mostra algumas posições que você tem que melhorar. Com a derrota fica mais nítido você olhar as falhas. Com a vitória acaba encobrindo um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi escalação de Cruzeiro, escalação de Atlético. Bons times. Os dois. Só que para por aí. São dois bons times. Elenco. E só dois bons times não dá para aguentar 2019. Precisa ter um elenco mais vasto. Senão, vai ter que fazer opção. Escolher um campeonato e abandonar os outros. O Cruzeiro fez isso ano passado. Abandonou o Campeonato Brasileiro. Focou na Copa do Brasil e na Libertadores. Se for isso que Atlético e Cruzeiro estiverem pensando de novo, de abandonar o Brasileiro e focar no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, dá para fazer uma graça. Dá para ser campeão da Copa do Brasil, dá para chegar longe na Libertadores. Só que, mais uma vez, vai largar o Brasileirão de mão. Então, eu vi dois times legais. Mas o banco de reserva, dificilmente os jogadores que vão entrar
vão manter. Então, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético precisam de pelo menos umas 4, 5 peças de reposição ali para dar uma encorpada nesse elenco. O Atlético ainda tem perigo ainda de perder o Luan, tá naquela negociação ali com Corinthians. O Cruzeiro está ali naquela de ter o Rodriguinho, uma boa, trazer o Rodriguinho, de repente trazer mais um, mais dois. Então, o time tem que fortalecer. Quando eu digo time, eu estou falando do elenco, tá? Os dois, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, tem que fortalecer o elenco para poder suportar 2019. Então, eu vou falar de novo. Os times de Cruzeiro e Atlético são ruins? Não. Não. Ah, Magalhães, qual é o melhor? Pô, cara, é complicado. Qual é o melhor? O Cruzeiro teve uma perda do Arrascaeta, tem ali, se trouxer o Rodriguinho, se não, bota o Rafinha, pá, faz composição. O Cruzeiro tem um time mais armado, a meu ver, do que o Atlético. E defensivamente faz uma certa diferença o Dedé ali na zaga. O Dedé faz uma certa diferença. Então eu vejo ainda, é minha opinião, o Cruzeiro ainda um pouquinho à frente do Atlético. Mas isso não quer dizer que o Atlético seja ruim, muito pelo contrário. Isso não quer dizer que o Cruzeiro seja campeão mineiro, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas eu vejo por uma questão de algumas peças e por causa da continuidade do trabalho do Mano, o Cruzeiro um pouquinho à frente. O treinador do Atlético pegou no passado, foi com o que tinha, foi tentando ajeitar, conseguiu que o Atlético chegasse na fase preliminar da Libertadores aos trancos e barrancos. Legal. Ele está reclamando que está precisando de peças, porque ele sabe que precisa ter um elenco mais fortalecido para aguentar a maratona. Então, os dois, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro, estão indo pelo caminho legal. Pelo menos os times e os treinadores estão indo pelo caminho legal. Começar ganhando é sempre melhor, dá confiança, dá empolgação, a coisa flui melhor, com mais facilidade, o time mais alegre. Então, show de bola. E um detalhe diferente de quase todos os campeonatos regionais, onde tem times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Se eu não estiver enganado, o Campeonato Mineiro é o único campeonato em que os dois times que estão na Série A do Campeonato Brasileiro começaram praticamente com força máxima. Porque os outros estados, Rio não começou, São Paulo não começou, Rio Grande do Sul não começou, no Norte não começou. Então, o Campeonato Mineiro é o único onde Cruzeiro e Atlético começaram praticamente com suas forças máximas. É uma exceção. E já começaram. O Cruzeiro, por uma questão de elenco. O Atlético também. O Cruzeiro, porque já tem um time armado e se mexer muito, desconfigura demais. E também queria começar com o pé direito. O Atlético, time também arrumado ali, basicamente, com a do ano passado. Mudou a zaga mudou, né? Porque tem o Hever e o Garrabelo. Mas a espinha ali acaba ficando mais ou menos na mesma. Então começaram praticamente com força máxima. Exceção. Mas isso dá um alívio para a sequência do trabalho, mostrar um horizonte legal. Então, Cruzeiro e Atlético começaram bem, mostrando força. A tendência, que de repente continuando assim, seja mais uma final Cruzeiro e Atlético. Não estou desmerecendo nenhum outro time mineiro, não estou, mas ainda tem clássicos aí, tem o América Mineiro, tem o Vila Nova, tem times que podem surpreender aí, Caldense, Tupi, esses times acabam Tombense, acabam esses times criando um problema. É óbvio
que não vai dar para manter a batida só com esse time, tanto Atlético quanto Cruzeiro, sem elenco. Daqui a pouco ele vai forçar o jogador, ele vai ter jogador estourando, aí começa a Brasileira, começa a Copa do Brasil, Libertadores, como é que faz? Então é óbvio que tanto um lado quanto o outro vai acabar poupando. Resolver iniciar o campeonato com a força máxima, mas é óbvio que com o passar do Campeonato Mineiro, eles vão acabar poupando e vão acabar misturando um pouco reserva e titular. Não vai ter jeito, vai ter que se fazer. Isso não é menosprezo do campeonato. Mas tanto o Atlético quanto o Cruzeiro começaram bem, mas precisam de elenco. Tem os times legais, bom, mas precisa de um elenco mais vasto para aguentar 2019. Então, meu amigo, torcedor do Galo, torcedor do Cruzeiro, começaram bem. Como eu falei, time começou legal, treinador começou legal. A única ressalva que eu faço, falar aqui, se dirigente do Cruzeiro, meu amigo torcedor cruzeirense, se Thair Machado, vocês podem ficar com raiva, ele é um boçal, ele só fala besteira, Ele vai acabar levando o Cruzeiro numa situação onde vai acabar se tornando um time insuportável por causa do cara. Esse dirigente que está aí, esse Thair Machado, ele não tem a dimensão, não tem a menor dimensão do que é o Cruzeiro, para estar falando a quantidade de asneira que ele fala. Ele pensa que está no botequim. Ele está lidando com a massa gigantesca de torcedores que é o Cruzeiro. Ele está falando um montão de besteira. Ele pode começar a afastar um monte de dinheiro que o Cruzeiro pode receber. Fica toda hora empombando com o negócio do Flamengo. Se ele não quisesse, ele blocava o Arrascaeta, travava. Mas não. Foi lá, acertou um acordo, vendeu o Arrascaeta para o Flamengo. Estava devendo Deus e o mundo. Aí fez um acordo aqui para o Mancoeja, aqui, para coisa e tal. Aí não satisfeito, aí volta a falar do Flamengo. Ah, mas do Flamengo há um tempo atrás devia, ninguém queria ir para lá. Era verdade, isso aconteceu mesmo, mas hoje não é. Hoje o Flamengo é um dos que mais tem dinheiro, ponto. O que passou, passou. E eu espero sinceramente, meu amigo torcedor do Cruzeiro, que o Cruzeiro tenha tanto dinheiro quanto todos os outros times milionários que se tem pelo planeta, mas sem esse idiota. Esse cara ainda vai arrumar um problema grave para a instituição Cruzeiro. Ainda vai arrumar um problema grave para a instituição Cruzeiro. Não é para ele. Se fosse só para ele, ainda ia. Então, torcedor cruzeirense e as pessoas que têm influência no Cruzeiro, trava esse cara. Trava esse cara. Esse cara é uma granada sem pino. Ele pode prejudicar o Cruzeiro. Só a minha visão. Porque a fama do Cruzeiro já não tá legal. Por causa dele. Por causa dele. Fala demais. Tem vários outros times que estão devendo. Tem vários outros times que faz transação, demora a pagar. Mas ele fala demais. Ele fala demais. É para ele, ó, calar a boquinha. Tomar conta do terreninho dele ali. Ajudar o Cruzeiro no que for. Mas falando menos. Tá falando muito. Muito esse Thair Machado. Apenas uma visão. Então, curta, compartilhe, inscreva no canal. Resenha com Magalhães, estamos juntos. Conto com a participação de todos. Valeu, fui, tchau.